Boa tarde, meus amigos. Está começando mais um programa TV Corrida e hoje é um dia muito especial. Eu sempre falo que hoje é um dia especial porque eu sempre falo a verdade. E por que hoje é um dia especial? Porque você está nos assistindo. E isso me emociona. Isso me deixa tocado por dentro. Tenho que tomar fôlego até de tanta emoção. Mas não é só por isso. É porque temos um outro convidado fantástico essa semana. Um convidado que vai trazer a você informações fundamentais para o mundo do kartismo. E todo mundo sabe que o kart é a escola de todos os pilotos, de 10 em cada 10. Ah, mas tem um cara que nunca andou de kart e esse cara provavelmente não é um bom piloto. Eu lhe digo isso. Eu mesmo, por exemplo, nunca fiz kart. Eu sou um bom piloto? Não. Ok. Eu sou o primeiro a admitir que eu não sou um grande piloto. Entretanto, eu sou o José Inácio, o que supre essa questão de prática de kart. Mas nem todos têm a sorte de serem eu. O que a gente vai fazer, não é mesmo? Temos hoje aqui como convidado Walter Savalha, promotor da Cantan Kart. Como vai? Tudo bom, Zé? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem. Nosso programa a gente fala um pouco de besteira, normal. Mas foi divertido. É, melhor que seja, porque senão a tendência é piorar. Mas, para quem não sabe, o Walter é promotor da Cantan Kart, que é uma categoria de kart que acontece aqui em São Paulo, não é? E que esse ano está em fase de franco crescimento. Ela é dividida em duas categorias e quem vai explicar mais sobre essas categorias internas, premiações e, sobretudo, da história também da categoria é você. E conta pra gente, como começou o Cantan Kart? Olha, o Cantan Kart começou com uma ideia, um conceito, né? Hoje a gente assina Cantan Kart muito mais que uma categoria e não é da boca para fora, é que nós queríamos criar um local onde o piloto pudesse ser gerado desde a sua parte desportiva, mas também onde a gente pudesse trabalhar com o piloto em todos os seus aspectos, ou seja, como que ele vai conversar com a imprensa, que é um fator importantíssimo, como que ele vai conversar com o patrocinador, como que ele vai se tratar física e mentalmente para aquela corrida. Então, nós tínhamos um conceito na cabeça. Eu e o meu sócio, que é o meu grande mentor, o Carlos Lua, pouco conhecido, pessoa, né? Importantíssimo no automobilismo brasileiro. Nós conversamos, ele tem a sorte de tê-lo como sócio e nós discutimos muito sobre isso, sobre a falta de novos talentos no Brasil e o porquê disso, né? E nós conseguimos, junto com o apoio de mais algumas pessoas, meu sogro, que é meu sócio da parte mais material, digamos assim, dos karts, nós juntamos uma turma muito imbuída em transformar o automobilismo, não em salvar, ele não precisa ser salvo, ele precisa ser transformado, os momentos são outros, mas em transformar o automobilismo e aí resolvemos e conseguimos colocar em prática, né? Eu acho que assim, a grande diferença do Cantan Kart para mim hoje é que nós conseguimos colocar em prática aquilo que o nosso conceito, tudo aquilo que nós nos predispomos a fazer. Nos predispomos a fazer, é exatamente isso. É muito difícil fazer isso. E começou quando o Cantan Kart? A primeira corrida do Cantan Kart foi em setembro do ano passado. Né? Nós fizemos um test drive em Interlagos, em agosto do ano passado, onde os pilotos puderam ter o primeiro contato com o equipamento, porque o equipamento é diferente também, né? Nós trouxemos os chassis da escuderia PCR, todos italianos. Os motores são os motores da italiana Parolin, que são os motores que equipam o Troféu Academia, né, os karts Troféu Academia, porque nós queríamos, dentro do nosso conceito, tinha esse papo, tinha essa ideia de preparar o piloto para quando ele desse o passo para o automobilismo europeu. Então, todo o formato do Cantan Kart é disso. Você tem corridas sexta, sábado, domingo, atividades de pista sexta, sábado, domingo, com treinos, só num dia, por que só um dia de treino? Porque tem aquele menino que pode estar aqui na segunda-feira, tem um menino de fora que não pode, tem aquele que tem problema na escola, tem aquele que tem mais dinheiro, então vamos igualar tudo. Todo mundo só treina sexta-feira a partir das 3 horas da tarde, naquele kart que fica com a gente. Então o poder econômico não sobressai. É a habilidade do menino. E por que só treinar na sexta-feira? Porque isso são aprendizados que ele leva para a vida. Eu vou dar o exemplo do Felipe Nasser, que a gente estava falando agora há pouco, que a gente trabalha com ele. O Felipe, que é um dos embaixadores do Cantan Kart, o Felipe nunca podia correr de kart, vinha para os treinos de São Paulo, nunca ele podia chegar antes da sexta-feira, porque ele tinha escola. O Samir, o pai dele, não deixava. Então ele pegava o voo do meio-dia, chegava aqui à 1 da tarde e ia para a pista. Ele tinha uma dificuldade de pegar a pista, tinha. Só que hoje o ajuda na GP2 ou em toda a categoria que ele passou, que não tem treino.
Então, a capacidade dele foi sendo lapidada ao longo do tempo, a competência foi sendo gerada ao longo do tempo. E o Kantan-Kart tem essa filosofia de proporcionar a geração e formação completa do piloto e do cidadão, né? Porque lá a gente tem aula de marketing esportivo, tem palestra de marketing esportivo, tem palestra de quem ministra? Cada segmento é ministrado por quem? Marketing esportivo eu mesmo, que ministro. O Media Training é o Lua, que faz o Media Training para os pilotos. Nós já tivemos palestras de psicólogos do esporte, já tivemos uma ação de final de ano com as crianças de Nova Odessa, que nós corremos em Nova Odessa, fizemos no Natal. Isso foi a sugestão dos próprios meninos. Então, tem vários profissionais que estão conosco e que nos apoiam nessas palestras, né? Fazendo acompanhamento. O acompanhamento e o direcionamento da carreira desses pilotos. São muito jovens que ainda estão sendo moldados. Exatamente, eles precisam desse amparo porque depois pagam o preço de chegar lá fora despreparados, sobretudo psicologicamente e tecnicamente. Não só com o piloto, mas tecnicamente como saber lidar com imprensa, saber lidar com mecânicos de outra nacionalidade, com pistas que não conhecem. Ele vai estar completamente fora da zona de conforto dele, né? E o fato de estar fora da zona de conforto, mas com um mínimo de preparo, tipo, vai chegar o dia que você não vai ter nenhum desses recursos que você está acostumado. Saiba como vai ser. E aí a pessoa chega lá, tipo, já sei mais ou menos como lidar, né? Exatamente. Você desenhou o quadro exato do que nós acreditamos. Assim, o kartismo como existe hoje, ele é ruim? Não é ruim. O kartismo é caro? É caro. Ele é um esporte de elite? Não necessariamente. Mas é um esporte caro por definição. Na Europa, tem piloto que chega a gastar 250 mil euros por temporada para correr lá. Quase que eu gasto em restaurante. Imagina. Num mês. Você imagina? Como é que ele pode gastar em kart? Pois é, que absurdo. Eu gasto uma cara. Os russos gastam 250 mil, 300 mil euros por temporada. É muita coisa. Isso não é tanto quanto um restaurante, mas é muita coisa. E é caro. Aqui no Brasil também é caro. Também é caro. Fica mais caro por taxas que nós temos que pagar, mas é mais caro. Aliás, você abordou um tema interessante. O kartismo no Brasil, muita gente fala, puxa, mas está definhando, ou já teve bem melhor, pelo menos. Como é que você vê o kartismo no Brasil em relação aos últimos 20 anos? Houve uma curva ascendente, caiu e agora está voltando a subir? Qual o prognóstico que você dá? Eu acredito que o kartismo vive um momento de definição. Já foi pior, mas já foi muito melhor, né? Nós temos muitos campeonatos, as pessoas ainda não entenderam, os donos de fábrica, os promotores, federação, confederação, ainda não entenderam que a gente tem que juntar as trouxinhas. Ainda não entenderam que o mais importante é o automobilismo, porque nós vivemos o automobilismo. E se o automobilismo não for forte, nós vamos perder o nosso emprego. Então, no meu entender, o kartismo vive um momento não ruim, mas poderia ser muito melhor. As brigas são muito grandes, né? A politicagem é muito grande em torno disso. A Federação Paulista? É muito difícil lidar com a Federação Paulista, muito difícil. Eu não sou um clube, eu sou uma empresa, né, de marketing esportivo que quis fazer alguma coisa diferente. E por causa disso eu sou penalizado com taxas altíssimas que eu tenho que pagar para exibir cada corrida. Sabe? Se nós estamos num Acaba sendo um desserviço ao promotor, né? Você está na luta exatamente para dar visibilidade, para criar uma nova possibilidade para os jovens pilotos. Exatamente. E acaba taxado por uma federação que, não estou dizendo que é incompetente, mas digamos que ela não faz por onde dessa arrecadação. Ela arrecada tudo isso. Qual é o benefício que ela te dá? Muito bem, ela te cobra uma fortuna. Nada. E você fala, puxa vida, eles me cobram tanto, mas, entretanto, eles me dão isso, que é fantástico e me ajuda muito. O que eles te dão de contrapartida por essas taxas caríssimas? Nada. A única coisa que eu acredito que eu tenho que pagar para a federação, e eu concordo em pagar para a federação, é a presença dos comissários. Mas eu tenho que pagar parte ainda. Eu pago a taxa e pago o salário dos comissários no final de semana. É uma coisa meio nonsense. A gente já discutiu muito isso com a federação, infelizmente eles foram inflexíveis. É a maneira como eles... Eu acho assim, qualquer empresa, órgão, instituição que vive de taxa, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, né? Tem que ser competente para levantar isso. Não estou falando que são incompetentes, estou falando que você tem que ser competente, tem que ter uma área comercial para vender os seus produtos. Competentes.
E, infelizmente, assim, não é isso que a gente enxerga hoje na federação, né? A gente tem tido decepção após decepção com a federação. Não é só locatismo, porque eu ouço críticas à federação. Assim, tem pessoas excelentes lá dentro da federação, que trabalham, principalmente os comissários. Os comissários que eu sempre aprendi a ouvir as pessoas xingando pelas decisões que eles tomam, hoje eu me coloco no lugar deles e falo, puta, é difícil, cara. É difícil, ele tem que tomar uma decisão naquele momento, naquele segundo, é fácil você tomar uma decisão depois olhando a imagem, é fácil e tal, e cada pai vê um piloto, né? O comissário vê todos os pilotos da pista. E eles normalmente são pessoas sérias, normalmente são pessoas muito sérias, eu tenho me dado muito bem com eles, e eles têm dado um serviço para o Cantan espetacular. Acho que não teve nenhum problema até hoje sério com comissários. Mas, infelizmente, a federação não presta esse serviço. Mas existe um outro elemento aí que prejudica o desenvolvimento dos pilotos. Chama pai. Pai é duro. Porque pai de piloto e mãe de miss. Eu não sei o que é pior. Porque o pai do piloto, muitos deles carregam uma frustração de não terem sido pilotos. Então eles fazem com que o filho... E transfere para o filho. O futuro e a honra da família está nas suas mãos. Vá e eu vou fazer tudo, mas pai nada, senta e dirige. Senta e dirige, se não dirigir, toma na orelha. Tem esse pai. Mas tem um outro pai que... os pais são bem intencionados, eles querem o melhor para os filhos, certo? Tirando os Nardoni. Então, eu entendo também um lado deles, né? De falar, puxa vida, né? Pô, pai, acho que se eu tivesse nessa situação, meu moleque andando ali no meio da pista, toma uma batida, eu ia ficar nervoso. É natural, tudo isso eu não discuto. Eu acho que a reação sobre a emoção é indiscutível. Cada um tem a sua e você tem que saber manejar. O que eu discuto, sim, com eles, e falo muito para os pais do Cantan, sejam consistentes. Aqui no Brasil, os meninos são muito assim, eu vou fazer um campeonato. Faz 4 corridas, não ganhou corrida, eu vou parar, não tenho mais chance de ser campeão. Para! Pelo amor de Deus! Imagina se o Fernando Alonso fala isso. Não estou ganhando corrida, eu vou parar. E o que você ensina para esse garoto, para esse adolescente, para esse menino, para essa menina? Isso, a desistência. Você não ensina a consistência, a persistência, ir atrás, conseguir, desenvolver, superar obstáculos. Não, e outra coisa básica, não só do automobilismo, mas em qualquer categoria, de qualquer esporte do mundo. Não é porque você não pode ser campeão que você não deve continuar o resto da temporada, porque senão você não vai adquirindo experiência, quilometragem, bagagem técnica, e aí chega no ano que vem, você ficou parado um tempão, e aí você se ferra de verde e amarelo, porque os outros vão ter uma experiência, uma bagagem técnica muito superior à sua, e você vai ter um handicap porque você ficou em casa porque não podia mais ganhar o título. Pois é, assim, e fica... Aliás, se Fórmula 1 for assim, então só vai correr o Hamilton só corre o Hamilton e o Rosberg. Aí você vai me falar, não, mas tem os contratos comerciais, que é diferente do kart. É diferente, mas a essência... Nós estamos falando da formação do caráter de uma adolescente. Então, uma categoria de formação. Essa é a grande dicotomia do kart. Você tem que vencer, sempre. Sempre tem que buscar a vitória. Mas o mais importante do kart é a escola, é o aprendizado. Quantas vezes o Michael Schumacher foi campeão mundial de kart? Pois é. Não, e quantas vezes o Senna, que tanto perseguiu. Você sabe que o Schumacher foi campeão europeu de kart porque ele era o 5º na última volta e os 4 bateram. Ele foi o campeão europeu de kart. Quantas vezes grandes pilotos foram campeões de kart? Pode ter sido algumas. O Barrichello é um excepcional piloto, foi mega campeão brasileiro de kart. Ótimo. Mas ele teve o treino dele para chegar lá. Sérgio Gimenez. Agora, gente... O kart, por si só, ele é uma escola, ele é uma categoria, é uma categoria. Escola. Exato. Então, muito mais importante do que só vencer corrida é aprender. Tem que aprender. E tem que aprender a perder também. Isso faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Você perde mais do que ganha na vida. Faz no parte kart do aprendizado. É a mesma coisa. Mas, e aí é o que eu falo dos pais, né? Os pais, eles têm que se conscientizar disso. São poucos que são conscientes disso, tem muitos que são já. E eu acho que o Cantan tem ajudado isso, eu me orgulho de ajudar essa conscientização. Porque você vê menino que está andando de kart, que não está indo tão bem no Cantan, mas ele está lá, ele continua, o pai acredita, deposita a confiança que dentro do Cantan vai ser diferente. Por isso que eu falo que o Cantan é muito mais que uma categoria. Ele traz conceitos que vão além de uma simples corrida de kart. Nós temos mídia no Cantan.
Né? Nós temos televisão que Vocês passa estão transmitindo na Play TV, Passamos na Play TV, tivemos no começo o R7, que é o portal da Rede Record. e daqui a pouco, quem sabe, a gente está aqui na Alto Na TV UTV, também. negociações né? estão a caminho, minha gente. É. Negociações estão a caminho. E nós temos embaixadores que ajudam a decidir as regras do Cantan, é o Entre os quais o Felipe Nasser. Felipe né? Nasser, Beto Monteiro da Fórmula Truck, Vitor Meira, Só gente de só PhD. gente, o Renan Guerra, que hoje está na estoque, Uhum. o Valtinho Travalini, com uma história maravilhosa, que nos apoia também. Então, é diferente. O que a gente quer fazer é algo diferente. Vamos ver se vão nos dar o espaço para poder fazer isso. Não estou dizendo... Se sufocar não vamos financeiramente sufocar, também. Porque eu não estou dizendo que o que está errado. Isso é importante deixar claro. Não estou dizendo que o que existe hoje Tirando é o errado. meu, está todo mundo mal. Todo Não mundo é errado, isso, não é isso. Nós somos diferentes, nós somos uma categoria escola, tal qual a SIC-FI acredita hoje que falta no mundo. Categorias de formação. Então nós somos isso. Uma categoria escola que prevê coisas diferenciadas. Uhum. Nem todos os pilotos vão querer estar aqui, nem nós vamos querer todos os pilotos. Pilotos já formados talvez não sejam do nosso interesse. Não é o objetivo. Não é o nosso objetivo, mas também a gente não vai Público-alvo. falar não para eles. Sim. Claro. Nós vamos tratá-los muito bem Até porque eles vão e ter uma tentar experiência ajudá-los. diferente do que eles já tiveram até agora. Outra coisa, Outro né? tipo de kart, outro chassi, outro O meu motor. chassi, essas coisas anacrônicas brasileiras, né? Meu chassi não é homologado no Brasil, né? Eu sou representando a escuderia PCR no Brasil também. Eu tenho o grau máximo de homologação na SIC-FIA e aqui eu não tenho homologação, são as coisas de Brasil, né? Só aqui no Brasil que acontecem essas coisas. Então os meninos não podem usar os chassis PCR, que são chassis diferentes, são chassis que impedem igualdade com o Tony Kart, impede igualdade com o Birel italiano, impede igualdade com os chassis Lewis Hamilton, o Zanardi. E eles têm a oportunidade e de os chassis pilotar. mudam muito de marca para marca? Ah, muda muito. Muda, às vezes, não só o desenho do garrafão, né, em si, do chassi, né, digamos, do quadro em si, mas muda bastante a composição dos tubos, né, as dimensões e composições que os tubos têm de diferente, que dão propriedades diferentes àquelas peças, né. Não só pelos tubos, mas as peças também, né? Você pega um cubo que tem uma composição X, outro uma composição Y, um tamanho A, outro tamanho B, isso muda bastante. Então, é o segredo de cada fábrica, né? É o segredo de cada um. A torção dele se equivale? Ou não tem? O objetivo é ser mais rígido possível? Não, varia muito. E vou te falar, você vai correr na Europa, em cada pista você vai usar um chassi diferente. Um chassi que é mais que torce mais, conforme a um topografia chassi que da flete pista. menos, um chassi que ele pode ser mais rígido, porque sabe que ali vai ter um problema com uma corrida de longa. Então, para cada corrida você vai ter uma composição. O Cantan, por ser como ele funciona, né? Vou explicar o Cantan como ele funciona. Eu importei os karts italianos da escuderia PCR com os motores da Parolin. São quantos karts? Eu tenho 53 karts hoje no Brasil e 30 motores. Para no máximo de 21 pilotos no grid, para que a gente tenha Tem troca de spare parts, motores, partes tenha essas extras, coisas, tal. sem nenhum problema. Reposição. Então, o menino chega lá na sexta-feira, faz a inscrição pelo site ou faz na hora, paga o valor da inscrição, que custa R$5.000, a inscrição do Cantan Kart, está com tudo incluso, absolutamente tudo, pneu, gasolina, inscrição, o aluguel do kart, o aluguel do motor, isso está incluso. O que está fora dos R$5.000? O mecânico que ele leva, só um mecânico, faz parte da formação ele mexer no kart também. O que mais está fora? Acidentes. Óbvio, que ele tiver de quebra na pista ou de batidas, ele vai pagar parte. E pneu de chuva. E o custo, por exemplo, dessas peças à parte é um custo equivalente que seria de outra marca? É um custo equivalente, sim, ao que Não tem de outra marca. né? Nós temos algumas peças que são mais caras, porque as nossas peças são importadas. Eu pago só 133% de imposto em cima de claro, isso é bobagem. básico, né? Então, Bobagem. isso é praticamente No um Brasil dinheiro. se paga muito imposto? Eu fiquei Mas surpreso é até. porque nós temos muito dinheiro, É verdade. né? Então nós É podemos. verdade. O automobilista está numa beleza. Né? Você vê autódromos sendo construídos no Rio de Janeiro toda hora. Maravilhosos, né? Você vê uma cada beleza. coisa linda, né? Brasil, E você vê as Brasil. federações trabalhando para isso, né? Porque você vê, né, o resultado do trabalho da Confederação Brasileira de Automobilismo, que tem um presidente muito decente. Ele é decente de verdade. Mas você vê o trabalho forte deles, que eu pago o mesmo imposto que se eu trouxer um carro de fora. Um carro Numa de categoria corrida. de escola. Categoria escola. Eu pago exatamente a mesma coisa que se eu trouxer um carro de fora e importar para cá. Ou seja, 133% do valor. Bom, Que louco. voltando às coisas positivas do Cantan. O menino ele vai fazer
4 treinos de 20 minutos na sexta-feira, e só na sexta-feira. Ele faz 2 corridas no sábado, 2 corridas no domingo, que nós estamos revendo isso para o segundo semestre, porque tem sido muito desgastante para pai, para piloto, para todo mundo, essas 4 corridas. Mas a ideia é que as 2 primeiras corridas sejam classificatórias para uma pré-final e tenha uma final. Por que isso? É o formato do automobilismo europeu. E como nós premiamos isso? Nada mais, nada menos com a participação do piloto como piloto oficial da escuderia PCR no Campeonato Mundial de Kart. Então, o campeonato em Essay, na França, no dia 21 de setembro, vai ter a presença do campeão do Cantan Kart aqui. Quer seja ele da categoria KF... Detalhe, com o kart e o motor que ele já conhece. Kart, o motor que ele já conhece. Quer seja ele da categoria KF, quer seja ele da categoria KF Júnior, dependendo de quem for ganhar. Porque hoje quem disputa o campeonato é o Arthur Fortunato, que seria para a categoria KF, e o João Rossati, que seria para a categoria KF. E é interessante que você falou, então são as 2 categorias. O que diferencia cada categoria? A idade, basicamente. O chassi é o mesmo, o motor é o mesmo. A gente acredita que os meninos, e tem visto pelos resultados, que os mais novinhos também andam junto com os mais velhinhos, os mais maduros. E apesar do conhecimento mesmo deles, né, da experiência de carreira, porque você pega uma pista como em Paulínia, nós temos a categoria U13 e a categoria K2. O 13 é meninos que completam 11 anos esse ano e vai até completar 13 anos, e a K2 é de 13 a 16 anos. A primeira corrida vencida foi o menino da U13, da história do Cantan Kart, Marcel Coletta. Eles correm na mesma bateria, todos juntos? Correm todos juntos, na mesma bateria. Existia um temor muito grande, nosso também, de que na largada a gente pudesse ter algum problema. Nunca tivemos problema nenhum, a não ser acidentes de corrida. Natural que algumas pistas você tenha diferenças. Nós tivemos em Itu, que é uma pista de alta velocidade. A gente teve uma diferença maior entre os meninos graduados e os não graduados, né? Os da Júnior menor, Júnior e os graduados. Separou. Foi engraçado, foi legal a pista, que até separou. Os meninos andaram na frente, os 4 que são graduados, e os outros 10 andaram mais para trás. Mas faz parte do aprendizado. Qualquer coisa faz parte do aprendizado. E a gente, assim, busca tentar valorizar o máximo possível com premiações legais, né? Essa prova, por exemplo, de Guaratinguetá, que é esse final de semana, tem inscrições abertas ainda, tem vagas lá para o pessoal andar. E onde é que faz a inscrição? Boa você falar. Pode ir no www.cantancart.com.br ou chega na sexta-feira às 9 da manhã lá no Cartódromo Internacional de Guaratinguetá, que é na Via Dutra, 170 km de São Paulo, do lado do Clube dos 500, na frente do Graal dos 500. Vai lá e faz a inscrição e pode participar do Cantan Kart. Para você que é da região de Guaratinguetá, tem preço especial também, tem 20% de desconto na inscrição. O menino faz a inscrição e já está pronto para pilotar. Nessa corrida aqui nós vamos ter, para quem tiver na categoria K2, a premiação é de um teste na Fórmula 4 Sul-Americana. Uma um categoria dia de teste. Está sendo um sucesso. Um sucesso, de um conceito maravilhoso. Eu acho que é um conceito de escola e cada vez nós estamos namorando mais. Nós vamos casar com essa categoria ainda em breve, né? Já estamos juntos aqui nesse teste, nessa premiação. Estamos vendo aqui o início namoro na TV. De uma grande fusão no meio do automobilismo, hein? Estamos testemunhando. Faz sentido quando a gente tem os mesmos valores que a gente se aproxime. E o Ricardo Tedeschi, que é quem toca a categoria aqui da Fórmula 4 Sul-Americana aqui no Brasil, é um cara de extremo caráter, idôneo, de uma capacidade ímpar no automobilismo nacional. Meu concorrente na MMKT, mas a gente se alia para fazer as coisas boas para o automobilismo, porque a gente vive dele. Volta aquela história do ciclo virtuoso, né? Não do vicioso que a gente vive hoje. Então, na categoria K2, nós vamos ter a premiação de quem ganhar a corrida, não é o campeonato. Quem ganhar a corrida vai para o teste, um dia de teste em Alpinar, em Montevidéu. E quem ganhar a categoria U13 ganha um dia de teste de kart na Itália. Lá, só paga a sua passagem, o motor, o pneu e o kart vai estar lá pronto no cartódromo de Lonato, que é o templo sagrado do kartismo europeu, né? Todo mundo anda lá em Lonato. Vai ter o teste lá também. Interessante. E você falou uma coisa interessante, agora vai ter etapa de Guaratinguetá. Como é o calendário da categoria esse ano? Essa primeira temporada do Cantan Kart, ela termina agora em junho, em Itu. Nós fizemos Começou em setembro. Começou em setembro. Nós fizemos um teste de rodar intertemporada. Foi muito positivo esse teste, por alguns aspectos. Primeiro, que nós tentamos mudar um pouco o curso natural para a gente ser uma categoria que se encaixasse.
Por que ela está acabando só em junho? Por causa da federação. Porque meu calendário acabava dia 15 de março. Só que a federação fez o favor de, numa reunião com todos os promotores de corrida, não nos chamar. E ignorou as nossas datas. E nos deixou com essa data de agora, só para fazer a corrida. Eu não faço corrida desde março. Ficou um intervalo de 2 ou 3 porque ele meses. pegou os 3 campeonatos que eles estão mais próximos tomando conta, e ficam marcando uma corrida depois da outra. E deixaram essa data para mim. Bem justo, né? Como se eu não pagasse também o que os outros pagam. Eu pago até mais que os outros. Então, vai aqui, né, federação? Vamos pensar melhor quando for fazer alguma coisa desse jeito. Porque nos prejudicou. Prejudicou muito. Porque eles têm meios de prejudicar, né? E um dos meios é fazer isso, é não nos dar calendário. E não nos deram calendário. Então, a nossa categoria era para ter terminado em março. Para o menino ter tido tempo de se preparar, ir para a Itália, testar para o Mundial. Nós vamos terminar uma categoria em junho. O que acabou causando? Por conta da federação, nós tivemos que usar... nós tivemos a sorte de ter um patrocinador, que é a Everlast Energy Drink, e eles vieram nos patrocinar e criaram a Copa Everlast Energy Drink. Como eles entraram na primeira corrida de 2014, eu não estou fugindo da resposta, tá? Não, vou chegar nela lá. Contornando para Estou contornando para chegar lá. Como eles entraram na primeira prova de 2014, eles falaram, eu não quero premiar o campeonato passado, eu quero um campeonato novo. Só que nós não podemos fazer um campeonato novo sobre um campeonato passado. Foi o que a federação me falou. Não posso fazer 2 provas valendo para o mesmo. Só que a gente já viu isso em outras corridas. Mas eu não pude. Então o que nós fizemos? Nós decidimos fazer as 4 últimas etapas do campeonato 2013, que foram Interlagos, Itu, agora Guaratinguetá e Itu novamente, valendo como as 4 primeiras da Copa Everlast Energy Drink, que não é um campeonato, é uma Copa. E vamos no segundo semestre fazer mais 4 etapas da Copa Everlast Energy Drink. Que vai ser o início do próximo campeonato inteiro. Não, que aí nós vamos entrar no anual. A gente achou que ia ajudar os mecânicos, proporcionando para eles a receita em dezembro e janeiro, que é um mês muito complicado, mas eles não viram não acharam que foi legal, não viram dessa maneira, e a gente ouve bastante. Alguma curiosidade por que isso? Eu acho que é um pouco cultural das férias, né? Os pais também não gostaram. E a gente respeita, sabe? Não vou ficar dando murro em ponta de faca, não. E a gente tem que aprender. Então vamos fazer o campeonato sendo anual, começando em fevereiro, terminando em novembro, trabalhando com as datas que vão nos dar no próximo ano. Mas tem novidade do Cantan que eu ainda não posso falar, mas tem novidade boa para o segundo semestre. Muito bem. Novidades boas. Agora eu estou curioso. Eu volto para falar para você. Eu estou curioso. Agora, falando sobre o kartismo no Brasil, você já falou aquela questão que a gente já teve bem melhor, mas também já teve pior. E como é que você vê uma coisa que a gente observa bastante, o pouco ou quase nenhum número de pilotos que chegam ao automobilismo de ponta de monopostos. Hoje em dia, a cada 10 pilotos competitivos, 8 terminam correndo de turismo, quase todos no Brasil, inclusive. Você que tem piloto de ponta lá fora, tirando Felipe Massa, Castro Neves, Canaã, hoje você tem o Razia, você tem o Nasser, você tem o Farfus na DTM. E aí? E aí? O que vai ser do nosso automobilismo? Eu digo categoria top, eu não estou dizendo que ainda estão na Fórmula 3, não estão na Mazda Pro Series. Você tem o Felipe Guimarães na Fórmula 3. Você tem o Pipo Derani na Mazda. Na Mazda, você tem o Gaetano de Mauro e o Gustavo Lima na Fórmula 4. Com o Pipo Derani ainda desse campeonato. O que dizer, né? Assim, é o que fizeram com o nosso automobilismo, né? Assim, é o passo natural das coisas. Eu trabalhei durante 12 anos no mundo financeiro. Antes de pedir demissão e vim tocar minha vida do lado então você já me aliou numa fortuna fantástica. Claro, falou, que eu posso gastar o quanto eu quiser. Estou com a vida ganha. Exatamente. Agora vou fazer uma extravagância. Vou brincar de kart. Não sei, vou jogar tênis, golfe, vou brincar de kart. Tá sendo sério demais essa brincadeira. Ele chegou com um Bentley aqui, 0 km, blindado. Bentley de ouro bonito, maciço, né? ouro maciço na porta. Eu tirei o retrovisor e vou levar para casa para ralar. É aquela marca Bentley Focus 2.0. Sei. Bonito, Bentley bonito. Sim, é bom. É um carro disfarçado, mas disfarçado, é bom, é possível. É basicamente do 007, né? Mas enfim, voltando ao automobilismo. Por que não tem um número de pilotos expressivo? Hoje nós não temos base nenhuma, né? Não vamos chover no molhado da mesma história. Não é desculpa, é a verdade.
não existe categoria de formação de base. Você sai do kart, e você sai tem a do Fórmula kart. 3, você está tentando sair, mas tem uma lacuna grande entre o kart e a Fórmula 3. Muito né? grande, né? Que já A foi Fórmula 3 Ford, já foi Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet. Renault, Chevrolet. Tem a Fórmula V que Super você V, tem, V, mas lá atrás. né, eu acho, por exemplo, cambiar, você vai encontrar isso na Fórmula 1, né? O cara vai cambiar, não vai, né? Então, por isso que eu acredito assim, a Fórmula 3, ela é cara. A Fórmula 3 Brasil, ela conseguiu fazer um pacote de preço legal, até a categoria Light, que ela é muito boa, que dá para fazer. Tem a categoria principal, que também conseguiram montar um pacote interessante. Mas eu acredito muito nessa Fórmula 4 sul-americana também, porque eles conseguiram... Com carro de fibra de carbono. Com carro de fibra de carbono, com câmbio moderno, sabe? Com o aprendizado daquilo que o piloto vai precisar ter daqui para frente. Né? O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar esses carros, ele vai encontrar a evolução desses carros. E você me traz para uma pergunta. Esses carros da Fórmula 4 nos lembram, claro, a história do Felipe Massa, com a categoria dele. Por que a categoria, na mão do Felipe, que era um embaixador de peso, não deu certo? Eu ouvi, por exemplo, convidados dizendo que o principal problema eram os pais dos pilotos que achavam muito caro. E aí, quando comparado com categorias semelhantes que eles teriam como opção lá fora, era quase a metade do preço e ainda assim eles achavam muito caro. Qual é a sua visão? De novo, o pai do piloto. Eu acredito que esse tenha sido um dos grandes problemas, sim, os pais dos pilotos, porque você precisa ter muito dinheiro hoje para chegar, né? E o pai do piloto, que tem muito dinheiro, normalmente ele acha que ele é o dono da verdade, ele é o dono da razão e ele sabe tudo. E é muito complicado você lidar com eles assim. Mas eu acho que teve algumas outras coisas ali que aconteceram na categoria. Eu acredito que não foi dado o tempo necessário para ter uma maturidade maior dessa categoria. Eu não gosto de você trabalhar com todo mundo, você ter uma gestão centralizada. Precisam existir equipes, por mais que elas sejam meio pro forma, mas você tem um engenheiro para cada 2 carros, você tem mecânicos para todos os carros, você tem que ter essa relação do piloto com o engenheiro, sabe, de conversar com o cara, de evoluir o carro, do que você pode mexer. E eu acho que a Fórmula 4 sul-americana corrigiu um pouquinho essas distorções. Eu acho que eles corrigiram um pouquinho essas distorções e por isso eu acredito que vai ter o sucesso. E tem pilotos, tem mecânicos individuais para os carros da Fórmula 4? Você tem, assim, a organização é centralizada, porque você não tem como fazer um preço bom, mas você tem mecânicos específicos para cada carro, né? Você e quem escolhe é o próprio piloto ou é sorteado? Não, é dado da categoria, mas de todas as formas, eu vou te dar um exemplo de uma categoria que eu conheci esse ano, que eu levei o Renan Guerra para andar, que foi o MRF Series. Não sei se você conhece, lá na Índia, corre na Índia e no Bahrein. Eles têm também uma gestão centralizada. É um chassizinho formulino da Dallara, com um motor 2.0 da Renault. Correu Arthur Piquet, Tio Elinas, Ryan Cullen, o Renan Guerra, o Sam De Jong, só bons pilotos que andam nessa categoria. E que os brasileiros deviam conhecer, porque vale a pena também, é barata. $80 mil, 12 corridas. Na Índia e no Bahrein. Além de você conhecer a Índia e o Bahrein. Só que você tem a gestão centralizada, os motores são sorteados, os carros são dados no começo da temporada para cada um, e aí você tem um mecânico, que é o seu mecânico, e você tem um engenheiro para cada 2 carros. Mas é um cara que o carro tem telemetria, é um carro que você lê, que você aprende, entendeu? Com corridas com pilotos capacitados. E eu acho que é isso que a Fórmula 4 está trazendo para a gente. Está trazendo essa modernidade, essa modernizada que eles deram no modelo do Felipe. Entendi. E eu acho que no modelo do Felipe também faltou, assim, o Felipe é um cara extremamente dedicado, competente, mas se ele tivesse mais tempo na gestão, teria dado certo. Mas ele não tem esse tempo, ele tem que estar na Fórmula 1. Então eu acho que ficou... Até porque quando ele criou a categoria, ele estava numa situação complicada na Ferrari. Exatamente. Estava mais preocupado em manter a própria vaga do que... E faltou, acho que, gente mais especializada tocando a categoria. Não a parte técnica, estava bem entregue, mas a gestão da categoria em si. Entendi. E nesse fim de semana, aliás, você que está em casa, você já passou da hora de você mandar suas perguntas aqui para o nosso Twitter, o @InácioF1. Vejamos se já há perguntas aqui. Sim, existem perguntas e a pergunta é do Alfredo. O Alfredo já está fazendo perguntas sobre Fórmula 1 e Fórmula Indy, mas eu transferirei essa sua pergunta de Fórmula 1, que era para mim, para ele, porque ele sabe
muito bem como responder isso. Como é que você vê a Fórmula 1 correndo em Mônaco, agora com os motores turbo? Segurar a traseira vai ser mais difícil, portanto teremos mais batidas no Principado? Com a chuva que está prevista para o domingo, certamente vai ser divertido. Vai ser bom acompanhar a corrida pelas câmeras on-board, né, dos carros. Vai ser interessante. Vai ser muito interessante. Eu acho que nós vamos ter muita surpresa nessa corrida. As Mercedes vão continuar andando na frente, porque eles têm um carro mais equilibrado, mas eu não descarto uma vitória da Red Bull. Porque eles descartaram. Eu não descarto. Eu não descarto essa vitória da Red Bull. Eles gostam de fazer isso. E principalmente pode ser a primeira vitória do Daniel Ricciardo, que sempre anda bem em Mônaco, desde as categorias de baixo. Interessante. Tem algumas pistas que alguns pilotos se dão bem. Se a gente for pensar, o Maldonado é outro que costuma se andar super bem em Mônaco também. E o carro está acertando, né? O carro da Lotus é outro carro está acertando. Ele não acertar os outros. Não, ele continua acertando os outros, o muro e tal. Capotando os outros. Mas eu acho que vai ser uma corrida interessante. Tenho aqui um feeling que vai ser a melhor corrida da temporada por essa. Principalmente se chover, nós vamos ter uma corrida em que as Mercedes não vão se destacar tanto. Eu me lembro, acho que foi 96. Quando foi o que o Trulli venceu? Trulli, não, o Panis. Foi 96. Que terminaram 5 carros. 5 carros. Para fins de classificação, terminaram uns 9. Mas eles tinham parado uma volta anterior. Foram parando, foram batendo um no outro. Foi muito interessante. Será que a gente vai ter uma repetição dessa? Olha, os carros eles estão com problema de confiabilidade, né? A gente tem acompanhado isso nas corridas. Menos também, cada vez menos. Não, eles estão, claro que eles vão melhorando, né? Mas eles não estão 100% ainda, né? Foi muito radical essa mudança, né, do regulamento. A Fórmula 1 fez uma mudança que nem o tamanho do retrovisor é o mesmo, né? Eles mudaram tudo mesmo, né? Então, vai levar um tempo ainda para que os carros estejam totalmente confiáveis, em que eles tenham um comportamento conhecido por todos. Né? Você vê a Ferrari, como ela é... Né? Ela oscila durante a própria corrida, ela oscila demais. O carro da Ferrari é muito nervoso. Muito nervoso. Vai ser dura essa corrida lá. Vai ser dura. Vai ser bem interessante, porque uma das características dos novos carros da Fórmula 1 é que como a faixa de torque é muito mais restrita em relação ao anterior, a potência é despejada meio que de uma vez. E aí, não tem controle de tração, os carros têm a tendência de desgarrar. Sim. Se dá uma desgarrada numa curva e bate no guarda-reio, a chance de você terminar a corrida é bem menor. Exatamente. E essa vai ser a primeira pista que não tem aquelas áreas de escape maravilhosas que a gente está acostumado. Então vai ser realmente bem seletivo a gente acompanhar essa pista. Lembrando que em Mônaco a gente não tem vitória de brasileiro desde 93. Portanto, há 21 anos, quando o Senna ganhou a sua 6ª e última corrida no Principado de Mônaco, né? Mais perguntas? O que você espera das 500 milhas de Indianápolis este ano? Lembrando que nessas 500 milhas teremos a volta de Jacques Villeneuve, depois de 19 anos um hiato de 19 anos de participação lá da Fórmula Indy, ele volta. Eu só espero que não seja tão vergonhoso quanto o Jean Alesi, né? Coitado, mas aí o caso do Alesi... o carro era terrível, né? O motor foi horroroso. Era um motor de roçadeira de grama. Não, mas o Jacques Villeneuve não fez... motor papinha pro coitado, aí fica difícil. O Jacques Villeneuve não fez nenhum grande treino, né? Se for olhar o mês inteiro aí que ele fez... Foi em 27º. O carro não ajuda também, ele já também, né, já passou um pouco, é mais um marketing que estão fazendo. Eu acho que vai ser uma corrida extremamente interessante, os carros... acredito que o Ed Carpenter, como sempre, vai sair na frente, vai fugir, que ele tem um carro muito acertado para Indianápolis, né? E o ano passado ele disputou bem até a metade da corrida que ele foi para trás. Acredito muito nos carros da Andretti, que sempre andam bem, né? No ano passado, foi no segundo, o Munhoz, eles vão vir. E eu quero ver, lógico que a Penske você nunca pode descartar também, o Will Power largando em terceiro, o Elinho largando em quarto. Logo atrás. Então vão andar juntos, devem fazer uma corrida juntos. Teve uma classificação muito boa, larga em 16º. Mas o Tony é um especialista também em fazer grandes corridas na Indy, acho que vai depender mais do carro que tem um bom acerto, né? A Ganassi sempre também consegue ter um acerto. Mas eu acho que vai ser muito interessante a corrida do Kurt Busch. Essa corrida que eu vou querer acompanhar. Bateu forte segunda-feira, mas fez bons tempos. Ao longo de toda... Você acha que você viu a batida dele? Vi. Ele perdeu a traseira e quando ele tentou corrigir, acabou batendo. Você acha que a experiência da NASCAR influenciou negativamente? Não acredito. Nessa batida? Acho que não. Acho que foi uma... E agora eu mudo a pergunta. Você acha que a experiência da NASCAR
existe alguma utilidade? Claro, tudo ajuda. Sim. Mas você acha que em que a experiência dele da NASCAR? Porque ele corre de NASCAR, para quem não sabe. Ele é um grande nome da NASCAR. Grande nome da NASCAR. Campeão da NASCAR. Exato. Você acha que a experiência dele da NASCAR ele ajuda ele na Indy em quê? Sem dúvida. A NASCAR, eu sou um fanático pela NASCAR. Acho a NASCAR maravilhosa. Nós temos até sou sócio de uma equipe na K&N Series, lá na NASCAR, que o Beto Monteiro costuma andar, nós trabalhamos juntos lá. A NASCAR traz para o piloto um conhecimento diferenciado, lógico, a parte técnica do carro e tal, mas ver a corrida de uma maneira diferente, sabe? Ele sabe o momento certo de atacar. Na NASCAR você trabalha muito junto com outros pilotos, você disputa a posição, mas você trabalha em conjunto, é um trabalho de fato de equipe e depois lá no final a gente decide. Não que você não tenha isso na Indy, tem, só que você tem uma corrida permeada por N outras corridas e isso não é o que forma o piloto. Você vai pegar Tony Kanaan, Hélio Castro Neves, que são pilotos já acostumados nesse ritmo, fazem grandes corridas sempre porque eles sabem ler a corrida, eles têm a leitura da corrida. E eu acredito muito no Kurt Busch, além da velocidade dele, é essa leitura que ele tem da corrida. Ele é um cara que pode surpreender. Eu apostaria no Kurt Busch entre os top 5. Mas imagina se ele ganha. Se ele ganha, aí é um problema sério, viu? E se ele ganha, você acha que ajuda a Indy ou ajuda a NASCAR? Tipo... Nos Estados Unidos, o jeito que eles sabem trabalhar muito bem isso vai ajudar os dois. Né? Tanto a Indy vive um problema, ela acertou a fórmula, né? Está indo muito bem esse ano. Que vem, finalmente estreiam os kits aerodinâmicos. Então ela acertou a fórmula. A Indy teve um erro enorme para mim. Esqueci, me fugiu agora o nome do diretor de provas. O Tony George? Não, o Brian... Herta? Não, Brian Benhart. Eu esqueci o sobrenome dele. Sei. Aquele que puniu o Elinho naquela coisa errada. Inclusive saiu da presidência. Ele fez bobagens atrás de bobagens nos últimos anos, né, na minha opinião. E agora eles entraram num caminho muito positivo, eu acho. Acho que eles acertaram essas rodadas duplas, acho que são legais. Largada parada. As largadas paradas eu gosto. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho legal, eu gosto. Os pilotos vão aprender ainda um pouquinho mais isso. E do outro lado está a NASCAR, que a NASCAR enfrenta uma das suas piores temporadas dos últimos 20 anos em relação ao público. Sim, continua tendo 45 mil pessoas de média. Por quê? Às vezes falta o novo, né? Falta novidade. É um formato da NASCAR que se você você leva a NASCAR para Martinsville, sempre vai estar cheia. Você leva a NASCAR para Iowa, sempre vai estar cheia. Mas você leva a NASCAR para Fontana, não está enchendo tanto. Você leva para Daytona, não encheu do jeito que normalmente enche. Daytona, hein? Em Daytona, as 500 milhas. Então tem Talladega enche, mas não foi aquilo que já foi. Mas eles tiveram uma mudança realmente do ano passado. Tiveram. Passado, tiveram carros novos. Agora com os carros realmente se parecendo mais com os carros de rua, inclusive. Sim. Eles estão, na minha opinião, ainda não. Pelos resultados que estão mostrando, ainda não. O que você imaginaria que eles precisam? Para dar uma pergunta. Se eu soubesse disso, eu ia vender uma consultoria... Colocar motor sustentável com EcoBoost? Não, ele já tem, né? Já tem lá o motor, a gasolina e o etanol deles, né? Sim, não, mas tipo Fórmula 1 com motor elétrico junto? Não, acho que não. Eu acho que é uma questão mais deles trabalharem em outros mercados. É muito complicado. Eles tentaram com Montoya trabalhar o mercado hispano, né? Montoya ganhou uma única corrida. Eu acho que o que falta ali na NASCAR hoje é uma diversidade maior. Eles já estão com aquela história da saturação de mercado. E não é ruim, entendeu? Não é que o resultado seja ruim. Você acha que o público, agora fazendo uma análise sociológica, olha só. Você acha que, por exemplo, a NASCAR é muito americana para um público cada vez menos puramente americano? Putz, perfeito. Porque se a gente pensar... para rednecks. Isso, para rednecks. E aí, hoje em dia, a gente tem um mercado hispânico cada vez maior, um mercado negro cada vez maior, enfim, chineses. Enfim, existe uma miríade de novas etnias que compõem os Estados Unidos de hoje, que já não se identificam, né? E a NASCAR tem um programa, né? O NASCAR Diversity, eles têm um programa que trabalha na K&N Series, na Late Model. Mas ninguém chegou lá competindo para ganhar. O Kyle Larson participou desse programa e o Wallace, que está andando na Nationwide, o Darryl Wallace... a ascendência dele? Ele é negro, o Darryl Wallace é negro. Sim. Mas e latinos, por exemplo? Latinos tem um trabalho que está sendo feito pela escuderia Telmex com o pessoal da NASCAR Diversity, que é com o Daniel Suárez, que está indo muito bem.
Tá liderando o campeonato da K&N, fez a primeira prova dele em Richmond, de Nationwide, foi bem, então foi você uma acha boa que é prova. mais uma questão de saber explorar os mercados? Eu acredito não que necessariamente sim. tecnicamente. Que Eu acredito que sim. Eu acho que tecnicamente a NASCAR vem caminhando muito bem. Muito bom, muito bem. Última pergunta, vejamos aqui, a pergunta do Carlos José Rodrigues. Ele pergunta para você se você acha que a Fórmula 1 deveria ou não mudar o som dos motores. Porque agora tem a polêmica que o motor não está fazendo um barulho bacana, né? Eu acho que é isso que ele quis perguntar aqui. Você acha que deveria fazer alguma coisa para mudar e criar-se o risco de ficar uma coisa artificial só para agradar o público? Cara, eu sou um daqueles fanáticos por Fórmula 1 por som. De música, né? Que para mim o som do Ferrari sempre foi uma música, né? Da Ferrari, é uma coisa maravilhosa, né? Você conseguia identificar lá em Interlagos se vinha um Ferrari, se vinha um motor Honda, se vinha um motor BMW, se era um no tempo que a Fórmula tinha V10, V8, V12. Ao meu ver, não há como comparar com o que a gente tem hoje. Você sabe como que isso se resolveria? Maravilhosos. Você tirando a limitação de giros. Porque uma coisa que padronizou o som é a limitação de giros. Sim. Se você não tem mais o padrão de limitador de giros, por exemplo, aí cada um põe quando quer, aí vai a questão de evolução. O problema é isso, aí começa uma nova corrida. Agora, também, vou ser bastante sincero, eu não acho que seja algo tão dramático como as pessoas têm colocado. A Fórmula 1 acabou por causa do barulho, porque... Eu até gosto do apitinho lá, eu não acho tão ruim não, é uma nova característica, né? É que as pessoas, elas geralmente estão acostumadas e elas se sentem confortáveis, né? Em ouvir aquele mesmo barulho, em fazer aquele mesmo som, aquela mesma música, aquele mesmo horário. Então, quando tem uma mudança, é natural que as pessoas se sintam um pouco incomodadas. Não vejo problema também de tentarem, achei engraçadíssimo o carro com megafone. Para mim parecia mais aqueles cachorrinhos, sabe? Com um negocinho assim. Parecia mais aquilo que qualquer outra coisa. Teve gente que colocou acusação, até coloquei no site joseinácio.com, você viu lá a foto, que tinha fizeram a montagem do Louis Armstrong atrás, tocando uma trombeta. E o outro que colocou um cone enfiado na poupança de uma outra pessoa. Uma corrida de bicicleta, e falou que essa teria sido a inspiração. Mas o programa está acabando. Eu agradeço a todos que mandaram as perguntas aqui pelo Twitter, @InácioF1. E eu quero que você passe todos os seus contatos para o nosso público. Se você tem Twitter, se você tem Facebook, se você tem site, se você tem Instagram para te seguir, todo mundo que quer entrar em contato. Vamos lá. Meu Twitter, meu Instagram são Savaglia, né, italiano. O Facebook, pode me achar também como Walter Savaglia. Você vai ver que tem 3 Walter Savaglia, o mais novinho sou eu, outro é meu pai, que tem 2 perfis. E dica, para achar qual é ele, veja qual tem o rosto dele. Essa é uma boa. Costuma ser bom. E coisa ligada à corrida também, que vai ser mais fácil de me identificar lá. Né? Se vocês quiserem entrar em contato também, pode entrar em contato no wsavaglia@mmkt, M de Maria, K de quilo, T de tonelada.com.br. Fico à disposição para qualquer coisa. Nós temos 2 sites, o site o Kantankart, Kantan escrito assim, kantankart.com.br, com K, 2 Ks, que em japonês significa muito fácil, então é o kart muito fácil, kantankart.com.br, e o mmkt.com.br, que é o site da empresa. E quem são os seus apoiadores? Muito obrigado por isso, que isso a gente precisa. A Play TV, que é a patrocinadora principal, né, do nosso campeonato. A Everlast Energy Drink, que é um energético delicioso, vocês deviam experimentar também, muito bom. Xtrax Câmeras, que são os concorrentes das câmerinhas, né, mais famosas. No nosso temos a Xtrax em cada carrinho, tem o Xtrax. O NS Idiomas, que provê para a gente premiações muito legais para os meninos, que aliás eles ganham no curso de inglês, o campeão de cada categoria. E a Wurth do Brasil, que é uma empresa secular alemã que trabalha muito no automobilismo e com autopeças, que nos apoia fortemente, dando as ferramentas, um apoio logístico bem grande para nós. Interessante. Bom, e eu faço aqui as minhas palavras de apoio a todos esses patrocinadores, porque sem vocês nada acontece em lugar nenhum do automobilismo. Então, apoiem mesmo, patrocinem mesmo, the more the merrier.
E muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Espero que você venha no fim do ano contar as novidades, que você já antecipou 2, 3 coisinhas que não posso falar ainda, não, agora não é o momento. Daqui a alguns meses será o momento, aí você conta para a gente as novidades. Lembrando que uma das promessas da categoria dele é que terá o primeiro kart com 6 rodas, não é isso? Imagine. Caminhão. Vai chamar Tyrrell. Tyrrell, é o kart P34. Isso. Não, brincadeira, viu, gente? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você pela oportunidade. Imagine. E muito obrigado a todos vocês que estão em casa, nos acompanharam, mandaram as suas perguntinhas no nosso Twitter. Lembrando que o meu Twitter continua sempre o mesmo, @InácioF1. E eu também estou no Instagram, Sir José Inácio, e o nosso site, joseinácio.com, sem BR. Tá bom? Até semana que vem, quarta-feira, às 3 da tarde, ao vivo, sempre aqui. Tchau, tchau.